eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O capítulo aqui fala da vinda do Senhor. Então há uma preocupação do Espírito Santo que está usando o apóstolo, há uma preocupação para nós estarmos prontos para subir. Não é isso? Você está aí há 2000 anos atrás. O Espírito Santo já usando o apóstolo para ficar atentos, para ensinar, para ficar atentos para a vinda do Senhor, para esse dia que pode ocorrer a qualquer momento. E a Bíblia, nós lemos que alguns que estavam no meio da igreja falavam que, cadê a promessa? Ele não falou que ia vir, não é isso? E nós lemos. Aí nós lemos também que o Espírito Santo, os apóstolos, eles ignoram isto. Então, eles ignoram voluntariamente que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o Espírito Santo está ensinando, olha só, é tudo mentira, eles estão falando mentira, porque pode ser agora, amém? Pode ser agora. É isso que o Espírito Santo está ensinando. E depois fala, mas o dia do Senhor, na verdade, vai vir como um ladrão. Mas manda ficar preparado. Na mesma epístola que vai falar, o Espírito Santo vai usar, o apóstolo vai falar. E ele, quando chegar, vocês têm que estar em paz, com a consciência limpa. Amém? Agora, eles falavam isso, mas nós aprendemos na palavra, com o Senhor Jesus, que não precisa falar, porque você, com a tua vida, tu revela várias palavras. Então aqui é para ficar atento com a volta de Jesus. Eu posso não falar o que a Bíblia está falando que eles falavam, mas posso viver de acordo com estas palavras, ignorando o que pode ser hoje. Amém? Com base nessa revelação, o Espírito Santo já está falando com a gente ou não? Amém. Não é isso? É isso. Porque eu posso levar uma vida como se não tivesse ensinamento nenhum na Bíblia, que pode ser hoje. Se eu levar a vida assim, eu estou igualzinho a essas pessoas que estavam na época falando isso. Amém? E o Espírito Santo fala para eles para não dar atenção a essas pessoas. Amém? Não dá aí no 3,18 que nós lemos, antes dessa conversa fiada. Amém? Então, a conversa fiada é também ignorar quem leva uma vida desse jeito. Agora, tira os olhos dessas pessoas que vivem assim, não ligam para viver de acordo com a palavra, se desliga delas e também não dá ouvido para quem fala, mas não precisa falar, basta viver. Quem viver de acordo, não falando de acordo com essas palavras, se encontra em desordem. Então a Bíblia diz para nós ajudar o desordeiro, mas se ele não quiser. E nós lemos também que nos últimos dias iam ter por aí escarnecedores, andando, veja bem, isso aqui de hipótese alguma é para alguém que está no botequim bebendo. Isso aqui é para alguém que se encontra dentro da igreja falando. Amém?
andando segundo as suas próprias concupiscências. Então, líderes que estariam num púlpito diante da igreja, falando aquilo que agrada a ele, não a Cristo. Amém? Ontem eu escutei que está escrito: se for batizado, será salvo. Domingo compareça para ser batizado e tomar posse da salvação. Hoje eu escutei alguém colocando para falar sobre não sei o que, Kippur. É o dia que os judeus, eles, antes do sacrifício, eles tinham 10 dias para ficar meditando qual foi a situação deles durante aquele ano. Porque se fizesse isso de acordo, mais perdão perdoado, mais pecados perdoados. Então é por obras. Jesus não entra. Então se você tivesse levado uma vida melhor, mais pecados iam ser perdoados. E estava tudo certo. Jesus não entra. Amém? Ensinando isso para a igreja fazer um voto para arrecadar dinheiro. Era um voto. Amém? E líderes espirituais mandando cartas para as pessoas, dando panfletos, falando de deputados, senadores, para a igreja votar. Então, vamos lá, com a mentalidade dessa, levando as almas para isso, estou preocupado que Jesus pode voltar hoje? Não. Escarnecedores, fazendo o que agrada a carne. Mas isso são eles, mas eu também posso andar de acordo com essa regra. Mas a Bíblia diz para antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça é crescer na comunhão com Deus. Crescer na graça é crescer na vida eterna. E no conhecimento experimental de Jesus Cristo. Amém? Antes, qual é o dever da igreja? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso. Então, qualquer assunto que não está relacionado ao crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que ignorar. E a nossa mente, as nossas atitudes, as nossas falas, decisões, o nosso agir, vai revelar o que aconteceu aqui. Amém? A boca fala do coração está cheio. Então, todo movimento nosso vai revelar o que aconteceu aqui. Amém? E a Bíblia diz para antes de qualquer coisa, sair dessa mentira, sair da ociosidade, do engano e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem? A igreja. A igreja, porque a vinda não tem demora. O engano. Eu tenho 56 anos, posso chegar a 70? Posso chegar a 70 anos? Claro que eu posso chegar a 70 anos. Mas eu não tenho que me preparar para chegar a 70 anos. Eu tenho que me preparar para ter um encontro com Jesus. Está entendendo? Viu o engano? Se eu estou de olho em 70 anos, o que está acontecendo? Eu estou ignorando que Jesus pode chegar hoje e levar a igreja. Amém? Amém ou não amém? Então lembra o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1,
A Bíblia não está falando para antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Aí no 2 Pedro, no capítulo 1, diz assim: visto como seu divino poder, versículo 3, nos deu tudo que diz respeito à vida, seu divino poder nos deu, amém, irmão? Amém? Nos deu, já fez isso pela fé, amém? Pela fé ele já deu. Então se ele já deu, aí veja bem, eu ficar pregando aqui, falando o que Deus pode dar na terra. Não, o que ele tinha que dar, já deu. Amém? O que ele tinha que dar, já deu. O que? O seu divino poder. As coisas do mundo e as coisas que há no mundo, não foi o divino poder dele que deu. Foi coisas criadas pelo homem. Mas o divino poder dele já deu. Glória a Deus. Isso não tem na terra. Ele deu. Com quem? Jesus. Pela fé em quem? Em Jesus. Pela presença de quem na alma? Do Espírito Santo. Através de quê? Dessa palavra salvadora. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Salvar de todo mal. E qual é a vitória que vai vencer o mundo? A nossa fé. Em quem? Em Jesus. Mas como assim? Porque através da fé em Jesus, ele me deu o divino poder para vencer o mundo. Aí vencer que mundo? E se não for explicado isso também? Que mundo? O mundo sem Jesus, que me leva a esquecer de Deus, que me leva a buscar as coisas terrenas, que me leva a ficar preso nessa terra, que me leva a acreditar que a solução está no presidente, que a solução está nos vereadores, no deputado. Não! Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, não adianta. É Jesus. A fé em Jesus me leva a vencer o mundo. Que mundo? O mundo que quer que eu fale, o mundo que quer que eu fale só as coisas do mundo. A vitória que vence o mundo é a minha fé. Isso não pode acontecer na minha vida. Se eu estou inquieto com esse mundo, perturbado com esse mundo, e está me levando a tomar atitude errada, qual é a vitória que vence a inquietação? Qual é a vitória que vence a preocupação com esse mundo? A minha fé. Por quê? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E através da fé, eu tenho paz com Deus e tenho paz que excede todo entendimento. Então, a vitória que vence o mundo é a fé. O que é que ele vence? Qual é o normal? Agredir com palavras. Qual é o normal? Perder as estribeiras fácil. Qual é o normal? Querer agredir com palavras. Querer guerra, e o mundo ensina a ficar dividido. Para o mundo é normal ficar dividido. É ou não é? Jesus não. Jesus na cruz destruiu a parede de separação, uniu. Não tem mais inimizade. Então qual é a vitória que vence o mundo que quer me manter longe de alguém? Que quer que eu haja de acordo com o parâmetro do mundo? Qual é a vitória que vence o mundo? Eu não ajo de acordo como o mundo ditou para mim minha vida toda. Eu ajo agora de acordo como Cristo revelou para mim. Qual é a vitória que vence o mundo? A minha fé é em Jesus. E isso, se eu venço hoje, eu venço melhor. Se eu venço melhor amanhã, eu venço muito melhor depois de amanhã, porque eu estou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, crescei. Quando Cristo entra, o Espírito Santo chega, nos dá a capacidade, com a presença dele, nós somos agora, temos condições que o Espírito Santo é o capacitador de crescer. E o Espírito Santo, lembra? Aí eu estou falando aqui, vou falar mais uma vez. A Bíblia diz assim: quem tem ouvido espiritual, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem estava escrevendo, quem escreveu foi João. Mas é o Espírito Santo que estava falando.
E o Espírito Santo quer glorificar Jesus. Então eu estou aqui, mas é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que traz as profundezas de Deus. Porque para nós sermos limpos na nossa alma, só com a presença da terceira pessoa da Trindade para limpar. Porque o mundo é terrível. Nós já acordamos com ele agindo para aprisionar a gente. Mas teve alguém que morreu na cruz. Os grilhões foram desfeitos. A cela, a cadeia na alma abriu. E agora entrou o Espírito Santo, o Espírito da liberdade. Deus é Espírito. Leva a gente a ser casa espiritual. Não tem matéria, Deus não tem matéria, não tem nada de matéria. Ele é Espírito. Aí quando a vida espiritual entra, tem como servir a Deus em espírito e em verdade. Por isso que a Bíblia diz que a fé me leva a não enxergar mais nada como antigamente. Eu não posso olhar mais ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o mundo espiritual chegou, o mundo invisível de Deus chegou para a igreja, através do Senhor Jesus Cristo. Amém? E acontece que, aí como? Dá para crescer em nome do Senhor Jesus, crescer por causa dessa ação sobre-humana. O plano da salvação, Deus. Quem efetuou a salvação? Cristo na cruz. A obra que deu para o Senhor foi cumprida, está consumado. Quem aplica agora a salvação agora em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz as profundezas de Deus. Então dá para crescer. E sem crescimento a gente não vai entrar no céu. Aí, quando vai? Deus vai esperar até eu fazer uns 70 e poucos anos para ele voltar. É loucura pensar assim. Porque 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Quem disse que Deus vai esperar quem está com 20 anos e se converteu agora, servir a ele 30? Vai morrer só com 50. Quem disse? Deus não precisa nada disso. Pode ser hoje. Mas a preocupação de crescer tem que ser agora, desenvolver a vossa salvação. Quem? Eu tenho que desenvolver. Nós temos que desenvolver a salvação com temor e tremor. Filipenses 2, 12 e 13. Com temor e tremor. Por quê? Pode ser hoje. Aí como é que eu posso desenvolver? Crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E só quem ganha com isso somos nós. O que nós não podíamos, em Cristo nós podemos. Impossível trazer paz para certas situações. É mentira? Com Cristo, tu não vai trazer. Ela já está contigo. Porque Ele nos dá tudo. Sem Cristo é impossível manter a calma e permanecer quieto. Com domínio, com controle sobre a situação. Impossível. Com Jesus, com a presença do Espírito Santo, chegou o domínio próprio. E dá para tu crescer. Crescer, quando tu cresce, o crescimento espiritual, a cada dia tu revela Deus com mais clareza. Tu revela Jesus com mais clareza. Não tem como ser diferente. Tem que crescer. Amém? Diz assim a palavra em 2 Pedro, capítulo 1. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Através de quê? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Amém? Depois que nós escapamos, havendo escapado da corrupção, amém, irmão? Prestou atenção, a corrupção não pega mais o cristão. Nós já escapamos da corrupção. Tudo que é ilegal desse mundo, que para Cristo for, tudo que para esse mundo é legal e para Cristo isso é ilegal, você já vive fora da corrupção, porque Ele já tirou.
já escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Há uma corrupção por causa dos homens que estão querendo fazer a vontade deles, os desejos deles. Então eu não me deixo corromper. Aí eu sei o que está acontecendo. Eu estou confiando em Deus, porque Ele é dono de tudo. Amém? A diligência, então, em nome de pela concupiscência há no mundo, e vós também, amém? Vós também, né? Se vós também, agora presta atenção, como as pessoas gostam de falar assim, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, eu que vos digo, né? Mas o quê? Esse e vós também é assim diz o Senhor. Esse vós também é você e eu. Então, né, eis que te digo, é Jesus, o Espírito Santo que está falando com a gente. Amém? E vós também, depondo nisto mesmo, toda a diligência, amém, irmão? Toda a diligência tem que estar na nossa mente, preocupado, para não errar. Toda a diligência. Talvez nós chegamos aqui nessa noite, nós estamos com a diligência, o cuidado em quê? Com o quê? Há uma preocupação excomunal com o quê? O que você está se importando mais nesses dias? Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus pode vir pegar a igreja hoje. Então eu tenho que botar toda a diligência, me preocupar com isso aqui. E a Bíblia diz no Evangelho, trabalhai. Não pelo que perece, mas sim pelo que permanece. Toda a minha força, gana, preocupação tem que estar em Cristo para agradar a Ele. Nós vamos resolver nossos problemas aqui? Claro que vamos e devemos, para honrar Ele. Mas a preocupação tem que ser com a volta dEle. Amém? Pondo nisso toda a diligência. Nisso o quê? A Bíblia fala. Estão ensinando coisas erradas. Levando a mente para onde? Mas a Bíblia diz aonde eu tenho que botar toda a minha diligência. Viu? Eu não tenho autonomia aqui, eu, pastor, não tenho autonomia para fazer o que eu quero. Eu tenho que falar para vocês o que ele está falando e não o que eu quero falar. Amém? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Amém, irmão? Já tem fé? Então, veja bem, acrescenta a vossa fé a virtude. A virtude é o poder. A virtude é a ousadia de revelar Jesus. Então, a fé não chegou? Chegou, eu acredito que o Evangelho, tudo que se encontra no Evangelho, todo mundo aqui acredita, não. Agora, ó, a Bíblia está me pedindo para, com diligência, acrescentar essa fé, presta atenção, irmãos. Você se sente fraco na hora de testemunhar o Senhor Jesus? A Bíblia diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu vos confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também vos negarei diante do meu Pai que está no céu. Esse confessar, aquele que me confessar diante dos homens, esse confessar é falar de acordo com Jesus. Esse confessar é tomar atitude de acordo como Jesus tomou. Então a Bíblia está falando, porque agora presta atenção, estamos falando de Jesus. E a gente tem fé em quem? Agora essa fé em Jesus está mandando você e eu, com toda a diligência, acrescentar a essa fé o poder. Quem vai ter que fazer isso é você. Para quê? Para santificar Ele sempre como Senhor em nossos corações, como diz a Bíblia. Você que tem que acrescentar. Resumo, se você não se preocupar com isso, você não botou toda a diligência e foi um relaxado espiritualmente. Tu fez o que Deus pediu de qualquer jeito ou nem fez. Por que essa palavra? Porque nos últimos dias nós lemos aqui, iam aparecer escarnecedores dentro da igreja,
falando daquilo que agrada a carne. Mas o Espírito Santo está usando Pedro para falar, falando assim, ó, sai dessa mentira, vem para a verdade. Que graças a Deus, o Senhor Jesus declarou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja do Senhor está na terra. Tem ainda os fiéis que não se dobraram à mentira. Estão falando a verdade. Então, em nome de Jesus, a verdade desceu. A verdade salvou. A verdade foi revelada. E é a verdade que tem que ser vivida para poder subir. Eu estou preocupado com a minha salvação eterna. Todos nós temos que estar. E uns com os outros. Aí não interessa o que a pessoa quer ouvir. Eu sei o que ela precisa. O Espírito Santo revela o que a pessoa precisa ouvir. Talvez eu não estou nem aí, sabe que eu nem me preocupo em testemunhar Jesus durante o dia. A Bíblia fala para eu acrescentar à fé a virtude. Com toda a diligência. Então, veja bem, se eu estou fraco e nem me preocupo em testemunhar Jesus, eu estou colocando em risco a minha salvação. Não tem como matar uma cobra só com os olhos. Tem que pegar um pau e agir para tu poder matar. Como é que eu posso acrescentar à fé o poder? Você tem que querer orar. Você tem que querer falar com Ele. Você tem que querer saber qual é a vontade dEle para a tua vida. Você tem que obedecer, tem que causar dor. Se você não souber a vontade dEle, tu estiver em dúvida, tu não aceitar a dúvida, tu ficar inquieto para querer fazer o que Ele quer. Tu está trazendo, quando tu quer saber a vontade dEle, tu está falando, a vontade dEle, eu separo. Não separa Deus da vontade dEle. Não separa Jesus da vontade dEle. Se gerar aqui o desejo ardente de querer saber a vontade de Jesus, eu estou simplesmente falando assim, vem Jesus, me domina, vem Jesus, toma minha vida. Aí tu vai crescendo, acrescentar a fé, a virtude. Eu tenho que amar mais a cada dia. Isso não significa falar mentira. Tu vai falar mais verdade, aí revela que tu ama. Tu não tem medo de falar a verdade, tu fala ela com amor, mas tu quer amar mais, tu não anda desleixado. Não, porque cada dia, acredita, se está mandando eu crescer, as pessoas têm que ver esse crescimento aqui, porque elas vão enxergar mais Jesus em mim. Tem mais luz aqui com crescimento. Então, eu sei que as pessoas estão precisando mais de luz. Então, quando eu faço isso, eu estou me preocupando com a Bíblia, o que a Bíblia me falou, eu me preocupando com as almas perdidas. Quanto mais tu cresce, mais aparece a chance das pessoas se render ao Senhor. Precisar de mim, entenda, não é precisar do homem, está repreendido em nome de Jesus. Precisar, nós precisamos amar. Quantas vezes está escrito na Bíblia? Amai-vos uns aos outros. A Bíblia diz assim, essa é a prova que tu passou da morte para a vida. Então tem que crescer. E isso é através da fé, claro, chegou, mas tem que acrescentar a virtude, o poder. O poder, a fé, para quê? A virtude e o poder para conquistar as coisas de cima. Porque quem ressuscitou, busca e pensa nas coisas de cima, não na da terra. A nossa, depois que entra a eternidade em nós, todos os prazeres, tudo dessa terra, fica em segundo plano. Porque o que nós precisávamos chegou. Seu divino poder nos deu tudo. Tudo para a nossa alma, nos deu tudo. Espera aí, eu me converti, a Bíblia diz que o divino poder dele me deu tudo. Vamos lá. Quando eu me converti, eu já tinha casa. Quando eu me converti, eu já tinha um carro. Quando eu me converti, eu ganhava um salário razoável. Então, ele me deu tudo o quê? Então, perceba, o divino poder dele não dá nada da terra material.
Ele dá o que a gente precisa para sobreviver aqui na terra, porque Ele é fiel. Mas não tem nada a ver com as coisas da terra. Seu divino poder me deu a palavra para ser gerado fé em mim. Seu divino poder me deu o perdão dos meus pecados. Seu divino poder me deu uma paciência de outro mundo. Seu divino poder me deu uma paz de outro mundo. Seu divino poder me deu uma alegria de outro mundo. É outra vida. A eternidade chegou. Seu divino poder me deu a outra vida para ser revelada. Revelada e, através da fé, acrescenta a virtude. Amém? E a virtude é a ciência. E a ciência é a temperança, a paciência, a piedade. E a piedade é a fraternidade, o amor. Viu o crescimento? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são essas virtudes tomando posse de nós, crescendo cada vez mais. Crescendo. E a Bíblia diz, trabalhai não pelas coisas que perecem, mas a que permanecem. Agora, em nome do Senhor Jesus, lembra, esse texto está falando da vinda de Jesus para levar a igreja dele. Da vinda de Jesus para levar a igreja dele. Ele quer que você e eu, já pensou Jesus voltar agora, eu estiver super preocupado com as coisas do mundo? Já pensou, se Jesus volta agora, eu estou aqui bem falando do presidente, do senador, já pensou? Nós sabemos e nós vamos lá votar, a gente vota em quem a gente quer. Isso aqui não pode, nada de política pode tomar conta do corpo de Cristo. Não, eu tenho que escutar isso, que eu tenho que crescer com toda a diligência nas virtudes que o Espírito Santo trouxe com a presença dele. Tudo isso se faz presente, porque o seu divino poder nos deu tudo. Tudo o quê? O perdão dos pecados em Cristo Jesus e a presença do Espírito Santo para levar essa nova vida. E eu tenho que me preocupar com isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pode ser agora ou a gente pode morrer também. Então, vou ficar de olho em quê? Eles ignoravam a vida do Senhor Jesus, falavam assim, cadê? Ainda não voltou? Cadê? Não, o Espírito Santo nos chamou aqui nessa noite para nós ficarmos atentos que Ele pode chegar hoje. O nosso dia, o último dia nosso pode ser hoje. Se eu ignorar isso, eu não estou dando a devida atenção à palavra. Então, eu tenho que viver o hoje, essa salvação maravilhosa. Ele não deixa faltar nada não, irmão. 2 Pedro 5,10 vai falar que Ele é o Deus de toda graça. Antes crescei na graça e no conhecimento, agora presta atenção. Ele é o Deus de toda graça, significa o seguinte... O que você precisa para a tua alma, Ele é poderoso para agir e acrescentar. De toda graça, sabe o que é? De toda graça. Ele é o Deus de toda graça. Aí o que Ele dá? Seu divino poder me dá tudo que minha alma precisa. Ele é o Deus de toda graça, sabe o que significa? Você não tem condições de vencer o mundo. Nem eu. Não temos. O Deus de toda graça, Ele te capacita a ser um vencedor nessa terra. Ele te capacita a viver de acordo com a palavra, porque Ele é o Deus de toda graça. Graça é um favor imerecido. Em toda a tua vida, tu consegue o poder de Deus na tua vida, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, para tu viver a palavra. E tu leva uma vida de salvo. Salvo. Em nome de Jesus. O que significa? Nós estamos doentes, ficamos doentes? Sim. Vamos orar para a cura chegar? Claro. Mas o principal já aconteceu. Você está salvo. Tem um crescimento espiritual, tem que ocorrer, irmão. Tem que ocorrer e Deus não falha com você e nem comigo. Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra, gerou a fé, é poderoso para terminar. Se Ele está falando aqui que eu tenho que acrescentar a vida espiritual, é desenvolver a vida espiritual em mim,
que é o de glória em glória, a imagem do Senhor Jesus, 2 Pedro 3,18, tem que ser desenvolvida? Tem. Então a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo quer te encher, e enchei-vos é você e eu, a gente, todos nós deixarmos. Ele encher. E quando ele te enche, você está cheio da graça, e o conhecimento de Jesus é experimental. Sabe por que a igreja está viva até hoje? Ninguém conseguiu destruir a igreja, porque o Deus de toda a graça sustentou ela até hoje. Senão já tinha acabado. Esse evangelho já tinha sido parado de ser pregado em todos os lugares, se não fosse o Deus que governa todas as coisas. Então, Deus, sabe por quê? Então, em nome do Senhor, eu quero ter que ser assim agora, irmão. Então, toma posse para a tua vida e para mim. Se eu tiver mais 10 anos aqui de evangelho, se eu ficar fiel esses 10 anos, em nome de Jesus, eu vou ficar, se Ele permitir, é porque o Deus de toda a graça está sustentando. Se não fosse Deus, eu não falava mais como eu falo do evangelho hoje. Mas é Deus de toda a graça agindo na nossa vida. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.